Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos meditar um pouquinho nesse dia a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido rei de Israel e a primeira batalha que ele enfrentou, ele estava acampado e o exército inimigo muito numeroso em frente, e Samuel atrasou 7 dias. E aí então Saul mandou trazer os sacrifícios e sacrificou ao Senhor. Quando Samuel chegou, ele falou: o que você fez? Você perdeu o seu reinado, você não tinha o direito de fazer isso. Não era o simples ato de sacrificar, era simplesmente o fato de não depender de Deus. E aqui, em 1 Samuel, capítulo 14, os versos 16 a 18, diz assim: a sentinela de Saul em Gibeá de Benjamim percebeu o tumulto no acampamento dos filisteus. Saul deu ordens: forme os pelotões, conte os soldados, veja quem está faltando. Depois de contar os soldados, verificaram que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando. Saul deu ordens a Aías: traga o colete sacerdotal. Vejamos o que Deus tem a dizer. Naquele tempo, Aías era responsável pelo colete sacerdotal. Enquanto conversava com o sacerdote, a confusão entre os filisteus se intensificou e Saul disse a Aías: deixa de lado o colete. Note que no ardor da batalha, no quente da batalha, ele pede ao sacerdote para consultar o Senhor. Mas ao ver que o inimigo estava desesperado, ele fala: esquece o colete, e ele vai por ele mesmo. E é interessante que esse mesmo Saul que toma essas atitudes, ainda no capítulo 14, no verso 24, Saul cometeu mais uma grande tolice naquele dia. Ele disse a todo o exército: maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. E ninguém comeu nada durante todo aquele dia. Saul e seu exército estão em batalha. E Saul diz que é um dia de jejum. Esse dia de jejum, os soldados vão enfraquecendo e eles perdem a disposição de lutar porque eles estavam com fome. Saul era uma pessoa extremamente religiosa. Ele queria fazer o jejum, ele chamava o sacerdote, mas ele não tinha nada de espiritualidade. A religiosidade é baseada no eu faço. Eu faço. Eu faço e a divindade, Deus, me atende. A espiritualidade é baseada no ele faz. Aquela pessoa que é espiritual, ele depende de Deus e naquilo que Deus faz. A salvação é pela graça. Não depende do que eu faço, depende do que Jesus fez. E a nossa vida deve ser uma vida de dependência a Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos com vocês. Volto na sexta. Até lá, um abraço. Fiquem em paz.